Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a este terceiro módulo, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o Chesterton, né, e a relação dele com o distributismo. E nessa primeira aula nós vamos falar sobre o seu contexto, né, o contexto histórico da Inglaterra, onde que o Chesterton está inserido e como que a partir desse contexto ele começou a interpretar as questões sociais, políticas e econômicas, né, no caso, a partir da ótica distributista, né? E aí a gente tenta mesclar um pouquinho da vida pessoal dele com a vida da Inglaterra, né? Então, assim, só para a gente ter uma noção do panorama histórico, né, e contexto geral onde o Chesterton está comentando sobre esse livro, por exemplo, ó, Utopia dos Usurários, né? Ele vai falar sobre como que a Inglaterra estava naquele momento, que era o seguinte: a Inglaterra passou por décadas, se não todo o século XIX, envolto nessa aura do progressismo, né? Da história Whig. O que é essa história Whig que ele comenta ao longo do livro? É a visão de que, ao longo do desenvolvimento intelectual, a humanidade foi progredindo em conhecimento, em domínio sobre todo o contexto tecnológico, econômico, social, e foi conseguindo moldar uma sociedade ao seu próprio olhar, ou seja, ela foi progredindo para que as pessoas, para que a sociedade como um todo evoluísse socialmente, economicamente e progredisse rumo a um mundo mais perfeito, e mais perfeito aos olhos do homem, tá? Então, naquela Inglaterra, onde ele fala, qual que foi o tom, qual foi a característica desse desenvolvimento? Foi o desenvolvimento industrial, tecnológico, certo? De poderio econômico, mas principalmente do surgimento daqueles empresários como figuras públicas imponentes. Esse é um ponto muito importante que nós vamos abordar mais para frente, sobre o papel dessas pessoas no desenvolvimento dos elementos sociais da Inglaterra. E aqui, nesse contexto, então, ele está falando o seguinte: olha, existe na nossa história uma sucessão de eventos históricos que contribuíram para que o povo simples, o inglês verdadeiro, ele fosse cada vez mais relegado a uma condição de subsistência e de apatia política, de modo que apenas alguns integrantes da sociedade, e aí vem desde aquela época de Henrique VIII, né, desenvolvimento dos nobres, da classe dos cientistas, dos políticos e agora dos capitalistas, faz com que nesse desenvolvimento histórico fosse criando-se um corpo político próprio e muito desconectado do povo. E aqui ele comenta, né, que no desenvolvimento histórico da Inglaterra, ele percebe que cada vez mais as leis foram sendo incrementadas de modo a pacificar o povo e retirar o poder dele. Então ali a gente vai comentar isso também sobre as leis mais detidamente um pouquinho, né? Mas só para vocês entenderem, né, que ali ele está falando de um momento em que a Inglaterra parece muito pujante, só que ele está vendo que essa pujança está envolta num caos, numa desmoralização da Inglaterra. E se nós pararmos para pensar, esse livro é de 1917, é justamente quando começa a Primeira Guerra Mundial, ali começa também a derrocada da Inglaterra enquanto a nação hegemônica, né? aquela nação principal. A partir daí os Estados Unidos começam a tomar a frente no processo global de geopolítica, né? Então ele estava muito certo nesse ponto também. E aí o que acontece? Ele percebe que o imperialismo inglês, que antes tinha uma ideia, segundo ele, de levar uma certa civilização aos povos, né, passa então a identificar-se com uma visão de exploração, ou seja, nós vamos lá nesses locais e vamos aproveitar o máximo possível para retirar para nós as riquezas ou os ganhos políticos, os ganhos militares. Então ele vê que cria-se no Estado inglês um corpo burocrático de pessoas com interesses próprios agindo em nome do Estado. E isso ele identifica como um grande problema e que está intimamente ligado ao desenvolvimento do capitalismo. Por quê? Porque por mais que o capitalismo seja de livre mercado na Inglaterra, mais de livre mercado do que nos outros países, né? Não vamos dizer que é libertário, nunca foi, mas é mais de comércio no exterior com outros países, etc., né? Uma maior liberdade de comércio na Inglaterra. Por mais que seja esse o pano de fundo
filosófico, intelectual, que permeava a construção das políticas, na prática o que acontecia é que quem ganhava justamente o mercado, né, dominava o mercado, acabava dominando também as pautas políticas e as pautas comerciais externas, as pautas de guerra. Então, essas pessoas influentes na economia também estavam sendo influentes nas outras esferas do mundo. Ou seja, essa liberdade econômica, quando há a criação, então, dos campeões ali, não fica só na esfera econômica, ela perpassa também a esfera social, a esfera científica, a esfera política, tá? Então isso é muito claro para o Chesterton. Para ele a visão é essa: olha, o nosso imperialismo, o nosso Império Britânico perdeu o seu caráter humanizador de uma época vitoriana um pouquinho mais gloriosa, e entramos aí nessa história onde o Estado todo está nas mãos, e toda a civilização inglesa está na mão de interesses privados. E nesse interesse privado é um interesse mesquinho, não é um interesse de glória, não é um interesse de humanização, é um interesse mesquinho de exploração econômica, ou de lucro, ou de vantagens, etc. Tudo que fala a um ímpeto não cultural do homem, né? Ele está então pensando nessa ótica. E aí ele entra num ponto que vocês vão ver ao longo do livro, que é muito importante de mencionar aqui. Houve, em 1914, se eu não me engano, ou 1912, aqui tá, deixa eu ver aqui, aproveitar que eu tô com o livro em mãos, né? Eu posso muito bem pegar e ler aqui no prefácio, que eu deixei um pouquinho mais claro essa questão, que é o seguinte: o irmão do Chesterton, Cecil Chesterton, junto com Hilaire Belloc, em 1912, eles escreveram uma denúncia ao ministro Lloyd George e o procurador-geral Herbert Samuel. Por quê? Porque esses dois senhores tinham comprado ações de uma empresa chamada Marconi British Company. Era uma empresa de telégrafo, certo? Na Inglaterra. Essa mesma empresa, ela era uma filial de uma americana, que é a American Marconi. Essa American Marconi, ela era dirigida por um senhor que tinha o sobrenome Rufus. E o irmão desse Rufus fazia parte do governo na Inglaterra. Então o que aconteceu? Em 1912, aí que acontece, né? Como você já tem uma pessoa no governo, uma pessoa na diretoria de uma empresa, obviamente, vamos fazer um acordo aí, né? Vamos fechar um contrato com o governo, né? Então, a partir de um acordo que ia ser feito com o governo americano, ou o governo inglês, desculpa, eles então pegaram ações da American Marconi, porque iria se valorizar, venderam para esses dois senhores do governo inglês, para que essas ações valorizassem. Então, você fecha um acordo com o governo, as ações valorizam, você ganha duplamente. Você ganha pessoalmente, porque as suas ações que você comprou por informação privilegiada estão valorizando, e você ganha também com os contratos, porque você está fazendo um grande contrato, e aí a empresa ganha junto. Então, assim, todo mundo sai ganhando dessa parte, certo? Só que o Belloc e o Cecil Chesterton, denunciaram em 1912 esse esquema. O que aconteceu? O diretor da companhia processou o Cecil Chesterton por calúnia. E o que aconteceu? Ele perdeu. Apesar de que depois foi reconhecido que esses senhores tinham realmente as ações da empresa. Mas houve uma investigação. Como eles eram do Partido Liberal, e o Partido Liberal na época era o partido que estava no poder, acabou que eles fizeram a investigação, reconheceram que tinha ações, que eles tinham comprado as ações, mas eles inocentaram, disseram que isso não era um problema de interesse nacional. E aí eles passaram impunes. Na época que o Chesterton está escrevendo esse livro, em 1917, o primeiro-ministro é nada mais, nada menos do que o próprio Lloyd George, que tinha comprado as ações anteriormente. Então, ao longo do texto, você vai ver a referência a esse nome e você vai ter no plano de fundo, puxa vida, o Chesterton está aqui sacaneando esse cara. Ele está sendo irônico justamente para mostrar a hipocrisia do político, entendeu? Então, o Cecil Chesterton o irmão do Chesterton, ele foi condenado, pagou 500 libras de multa, né?
E também perdeu, de certa forma, uma fama ou a sua carreira como polemista. Depois ele foi servir ao exército ou à marinha, não lembro muito bem. Mas, então, para vocês terem uma ideia, né, do pano de fundo pessoal que o Chester estava envolvido. Ele viu isso acontecer, ele testemunhou, ele denunciou também toda essa perseguição, mas ele não tinha os poderes nas mãos, a única coisa que ele tinha era a sua caneta, né? E também tem um outro ponto que a gente precisa falar sobre o Chesterton, que na sua juventude ele se interessou pelas questões socialistas, né? Se eu pudesse, vamos ver se eu peguei a citação certinha aqui, para a gente poder falar um pouco sobre isso. Ele fala aqui, ó, aqui está na biografia dele, né, na autobiografia, ele fala o seguinte, ó, denominei-me um socialista na sua juventude, porque a única alternativa a ser socialista era não ser socialista. E não ser socialista era uma coisa perfeitamente medonha. Isso implicava ser um escarnecedor bitolado e esnobe, que se queixava dos impostos e das classes trabalhadoras. Ou um velho e terrível darwinista, que dizia que os mais fracos deveriam ser eliminados. Nós vamos falar sobre isso mais pra frente, por quê? Porque você vê aqui que o panorama cultural da Inglaterra era da eugenia, era do evolucionismo, ou era do liberalismo, que é essa visão de que eu venço, as classes trabalhadoras só atrapalham o futuro da nação, porque quem gera riqueza é o capitalista. Quem gera riqueza, quem dá lucro é o capitalista. O trabalhador ele é um custo que precisa ser diminuído. Isso é muito forte nas acusações do Chesterton sobre a usura pelos empresários. Porque enxergando os empregados, né, os trabalhadores, apenas como custos, a única coisa que você tem que fazer é diminuí-lo. Diminuí-lo e aumentar a produção. Então, isso gera de fato uma luta de classe que o Leão XIII fala, né? E que aqui o Chesterton não queria participar disso. Ele não queria ser minimamente relacionado como sendo uma pessoa desse tipo. E o outro modo de não ser isso é dizer o darwinismo social de que essas pessoas não estavam aptas a sobreviver, que nós estamos evoluindo. Então Chesterton tem essa visão, passou na sua juventude sendo considerado um socialista, lendo coisas socialistas, mas ele nunca se sentiu confortável. E o distributismo veio como uma luz para que ele conseguisse perceber que ele podia continuar criticando o liberalismo, o capitalismo, mas ele tinha uma proposta melhor. E é isso que nós vamos abordar ao longo dessas aulas. Vamos mostrar como que a usura, enquanto uma forma de pensar, se projetou na Inglaterra, como que ele condenou essa usura e como que nós podemos identificar, fazer paralelos também no nosso dia a dia, tá bom? Então, vejo você na próxima aula.